Eu tenho certeza, como 2 mais 2 são 4, que você confunde arranjo e combinação. Vem comigo nesse vídeo que eu vou desconfundir isso hoje. E aí, jovem, tudo bem com você? Eu sou Sérgio Daloca, professor de matemática, e esse aqui é o quarto vídeo da série sobre análise combinatória. Se você ainda não viu os outros vídeos da série, eu vou deixar todos aqui no card, aqui em cima, aqui ou aqui, eu não sei onde tá. E é extremamente necessário que você assista os vídeos anteriores para assistir esse de hoje, porque esse aqui vai ser um vídeo bem mais rápido e a gente vai tratar então sobre arranjo e combinação e as suas diferenças. Como sempre, eu vou te jogar para dentro do meu computador para a gente resolver esse problema agora. 3, 2, 1 e... Então vamos começar. Arranjo e combinação. São dois tipos, então, de maneiras de você combinar elementos que muitas vezes eles podem se confundir porque eles são bem parecidos, só que maneiras de se resolver completamente diferentes. Então vamos começar pelo arranjo. Eu já falei do arranjo aqui no videozinho de permutação que está aqui no card. O arranjo, na verdade, ele leva em consideração a ordem dos elementos. Então, a ordem dos elementos dos conjuntos que são formados com a combinação, ela importa. Então, se eu trocar um elemento ou outro elemento de lugar, eles mudam o valor desse conjunto. E o arranjo ele é sempre injusto. Como eu já falei na outra aula, o arranjo ele é sempre injusto. Por quê? Sempre uns elementos ficam de fora. Se eu utilizar todos os elementos do conjunto, não é mais arranjo, é permutação. Então, como que funciona a questão do arranjo e essa questão, eita, errei, e essa questão da ordem da sequência importar? Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Uma empresa tem 4 pessoas, eita, que torto. 4 pessoas para distribuir em 3 vagas distintas: recepcionista, copeiro e balconista. De quantas maneiras a empresa pode organizar essas 4 pessoas nestes cargos? Então vamos colocar aqui, ó, o cargo de recepcionista, o cargo de copeiro e o cargo de balconista. Então ele tem 4 pessoas. Vamos falar aqui então que ele tem a Ana, a Bruna, o Carlos e o Diego. Então são essas 4 pessoas que essa empresa vai ter que distribuir. Se eu escolho aqui a Ana para recepcionista, a Bruna para copeira e o Carlos para balconista, eu tenho uma opção, certo? Agora, se eu mudo aqui, e eu coloco a Bruna, a Ana aqui e o Carlos, eu já não tenho uma outra opção diferente? Porque nessa primeira aqui, a Ana, ela ia ser a nossa recepcionista. Nessa segunda aqui, quem vai ser a recepcionista é a Bruna. Então, o que isso está te mostrando? Que se eu inverter a ordem dos elementos aqui, eu troco o conjunto, eu gero um conjunto totalmente diferente. Quando isso acontece, eu estou falando de arranjo. E mais, aqui eu tenho 4 pessoas para distribuir, e não importa, eu posso colocar aqui a quantidade de pessoas que for que ele está pedindo, que são 3. Sempre um dos elementos vai ficar de fora. Nesse caso eu usei a Amanda, a Bruna, o Carlos e o Diego ficou de fora. Então sempre um dos elementos vai ficar de fora. Isso caracteriza arranjo. Mas independente disso tudo, como que eu resolvo essa questão? Bom, temos 2 maneiras. A gente tem a maneira da resolução um pouco mais simples e a gente tem a maneira da resolução com a fórmula. Como é um pouco mais simples? Eu tenho então 3 cargos: recepcionista, copeiro e balconista, certo? Quantas opções eu tenho para colocar na primeira? 4. Na segunda, então, se eu já utilizei uma opção, falta 3. E na terceira opção, 2. 4 vezes 3, 12, vezes 2, então eu tenho 24 possibilidades de formar grupos com essas 4 pessoas para esses 3 cargos. Ou se não, a gente pode usar a fórmula do arranjo. A fórmula do arranjo é a seguinte: ele diz que o arranjo de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial dividido por n menos P fatorial. Como assim?
Então eu tenho o arranjo dos 4 elementos deste conjunto tomados 3 a 3, ou seja, eu quero, de todos esses 4 elementos, eu quero separá-los em 3 opções, que é recepcionista, copeiro e balconista. Como que eu faço isso então? Isso se resume a 4 fatorial, que é o n, dividido por n menos p. 4 menos 3, 1 fatorial. Isso vai me resultar em 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 fatorial dividido por 1 fatorial. Corto, corto. Isso também vai me resultar em 24 possibilidades. Sendo assim, qual é a definição, então, de arranjo simples? A gente tem a definição matemática, que, dados os n elementos distintos do conjunto I, chama-se de arranjo simples dos P elementos de I, toda a sequência formada por P elementos distintos de I, com P pertencente aos naturais, exceto o zero. Como assim, Sérgio? Isso significa o quê? Que dentro de um conjunto de elementos com características diferentes, chama-se arranjo simples quando há variação, a troca de posições desses elementos e a forma como eles são alocados interfere no resultado final. Ou seja, eu vou então pegar a quantidade de elementos daquele conjunto, eu vou separar nas quantidades de posições que eu preciso, sejam elas 2, 3, 4, 100, enfim, não tem problema nenhum. E o que acontece? Quando eu troco essas posições, os elementos de lugar, eu interfiro no resultado, eu gero conjuntos diferentes. Quando isso acontece, isso é chamado de arranjo. E voltando aqui, só para a gente nomear, como então é a fórmula de calcular o arranjo? É o arranjo dos n elementos tomados P a P. Isso significa que eu vou ter n fatorial dividido por n menos p fatorial. Eu estou falando o seguinte, eu estou falando que eu vou pegar aqui a permutação, se você não viu o vídeo de permutação, olha o card, eu vou pegar a permutação de todos os elementos desse conjunto e vou descontar os elementos que eu não vou precisar. Então, se eu tiver um conjunto I, por exemplo, com 5 elementos, então eu quero escolher esses elementos de 3 em 3. Então eu vou permutar esses 5 elementos como se eu tivesse aqui imaginariamente as outras casinhas aqui. Eu vou permutar esses 5 elementos, só que eu vou descontar essas 2 casinhas aqui que eu não utilizei. Então o que ele está falando? Eu vou fazer a permutação dos 5 elementos, só que eu vou descontar os 2 elementos. 5 menos 3, 2. Então, é para isso que serve a fórmula do arranjo. É isso que significa a fórmula do arranjo. Então, nesse caso, eu posso usar a fórmula do arranjo ou eu posso simplesmente colocar as casinhas dos elementos que eu quero completar e completar com o número dos elementos que eu preciso. Simples assim. Eu não preciso nem da fórmula, eu só preciso entender qual é o conceito de arranjo. Beleza? Passando então agora para o conceito de combinação, a combinação ela é muito parecida com o arranjo, só que a única diferença dela é a ordem dos elementos não importa. Enquanto no arranjo, se eu trocar os elementos de lugar eu vou ter conjuntos diferentes, na combinação eu posso trocar os elementos de lugar que eu ainda vou formar o mesmo conjunto. Como assim? Dá uma olhada no exemplo. É um exemplo muito parecido com o anterior, só que olha o detalhe. Em uma empresa com 4 pessoas, uma empresa tem 4 pessoas para selecionar para 3 vagas disponíveis no cargo de balconista. Então, a diferença desse para o anterior é o seguinte, que agora os cargos, o primeiro é balconista, o segundo é balconista e o terceiro é balconista. Se eu tenho, então, a Amanda, a Bruna, o Carlos e o Diego, se eu escolher a Amanda, Bruna e Carlos, e se eu escolher aqui para o mesmo cargo de balconista a Bruna, a Amanda e o Carlos, eu tenho o mesmo conjunto, porque tanto faz, os 3 vão ser balconistas de toda maneira. Consegue pegar? No exemplo anterior, eu tinha cargos diferentes, então um era recepcionista, outro balconista e outro copeiro. Nesse aqui, os 3 são balconistas. Então, se eu escolher a Amanda, a Bruna e o Carlos, ou a Bruna, a Amanda e o Carlos, tanto faz. O grupo, os 3 vão acabar sendo balconistas do mesmo jeito. Então, quando isso acontece, isso é chamado de
combinação. Eu estou fazendo a combinação dos 4 elementos desse conjunto tomados 3 a 3. Então, como que eu resolvo esse problema? Não basta só, neste caso, eu acrescentar as casinhas, colocar aqui a quantidade de elementos que eu tenho e multiplicar, porque isso não é combinação, isso é arranjo. Eu preciso, então, descontar, neste caso, eu preciso descontar a permutação desses 3 elementos, porque não faz sentido nenhum. Se o conjunto ABC ou BAC são o mesmo conjunto, então eu tenho que descontar essa permutação entre eles. E como que eu desconto, então, essa permutação entre eles? Fazendo a divisão. E, neste caso, a fórmula da combinação dos n elementos tomados P a P é o n fatorial dividido por P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Então, o que é que eu estou te falando? Eu estou te falando que eu estou fazendo a permutação dos 4 elementos, desse conjunto. Eu estou descontando a permutação dos 3 elementos desse conjunto. Eu estou descontando a permutação desses 3 elementos e estou também descontando a permutação dos elementos que eu não utilizei, porque lembra, eu não estou falando de permutação, eu estou falando de combinação. Pegou? Então, como que eu resolvo esse exercício? Esse exercício a gente consegue resolver da seguinte maneira. Vou trocar a cor aqui. A gente consegue resolver da seguinte maneira. Eu tenho, então, a combinação dos 4 elementos desse conjunto tomados 3 a 3. Então, eu tenho que é 4 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 4 menos 3 fatorial. Então, eu tenho 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 1 fatorial. 3 aqui com 3 aqui corta. 1 fatorial é a mesma coisa que 1. Então, resulta em 4 possibilidades de formação desse grupo, com todos sendo cargo de balconista e utilizando as 4 pessoas ali que eu tenho na empresa. Então, neste caso, a definição matemática de combinação, ela dá que os n elementos distintos do conjunto I chama-se combinação simples dos p elementos de I, todo subconjunto I de I formado por p elementos com np contido nos naturais e p sendo menor ou igual a n. O que é que ele está querendo falar para você? Que dentro do conjunto dos elementos com características diferentes, chama-se combinação simples todo subconjunto de opções formados com elementos do conjunto onde a ordem não apresenta nenhuma mudança neste subconjunto. A ordem não apresenta nenhuma mudança neste subconjunto. Então, não importa a ordem dos elementos, a combinação ela vai apenas se preocupar com a função destes elementos. Como você vai colocá-los ali dentro, não vai fazer diferença nenhuma, porque a função que eu vou colocar cada um deles é a mesma. Então, só relembrando aqui, que a fórmula da combinação dos n elementos escolhidos P a P é n fatorial dividido por P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Tá ok? Temos então esta fórmula. Mas como então que eu vou conseguir descobrir a diferença de um para o outro? Como que eu vou saber fazer? Bom, então vamos para um exercício. Eu não sei que cor eu escolho. Vamos ver o roxo, se dá certo. O roxo fica bom. Então, como que eu faço então? Vamos para o exercício. Vamos dar uma olhada nesse primeiro exercício aqui. Uma comissão de formatura com 4 alunos deve ser formada a partir de 7 candidatos à vaga, sendo Cláudio um dos alunos. Então, eu vou formar aqui uma comissão com uma comissão de 4 alunos. 1, 2, 3, 4 alunos. Beleza? Nessa comissão de 4 alunos, eu tenho 7 candidatos a escolher. Então, eu tenho 7 candidatos aqui. Você concorda comigo se eu colocar o candidato A, B, C e D? E se eu tiver uma outra opção, se eu colocar o candidato C, D, B e A, tanto faz, eu vou ter a mesma comissão?
É a mesma coisa de eu colocar a Amanda, a Bruna, o Carlos e o Diego e falar assim pra você que essa é uma comissão. Aí eu vou falar assim, ah não, mas eu vou formar uma outra comissão diferente com o Carlos, o Diego, a Bruna e a Amanda. Dá na mesma. Então a comissão é a mesma. Neste caso, a ordem que eu colocar os elementos nesse conjunto não vai importar. Então esse é um exercício de combinação. Bom, então a gente pode resolver utilizando a nossa fórmula da combinação. Combinação dos 7 elementos desse conjunto tomados de 4 em 4. Então vai ser 7 fatorial dividido por 4 fatorial multiplicando 7 menos 4 fatorial. Isso vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Dividido então por 4 fatorial, 7 menos 4, 3 fatorial. 4 fatorial com 4 fatorial corta. 3 fatorial, a mesma coisa que 6, corta. 7 vezes 5, então eu tenho 35 possibilidades de comissão com todos esses alunos. No próximo exemplo, eu tenho quantas comissões diferentes podem ser formadas de modo que Cláudio esteja escolhido. Então vamos lá, eu tenho também as minhas 4 opções aqui da comissão. O Cláudio, ele tem que estar aqui de toda maneira, então eu só tenho uma opção para essa vaga, tá? Mas não importa, se eu colocar a Amanda, a Bruna e o Diego aqui, e se eu colocar a Amanda, a Bruna, o Diego e o Cláudio, tanto faz, a comissão vai ser a mesma. Então aqui a gente tem um outro caso de combinação. Mas Sérgio, como que eu vou fazer essa combinação? Se eu já escolhi um desses elementos, então agora eu não tenho mais 7 elementos para combinar, eu tenho 6. Então a resolução seria a combinação de 6 elementos tomados de 3 em 3, porque eu já escolhi um. Por que de 3 em 3? Quantas vagas sobraram aqui? 3. Então é a combinação de 6 elementos tomados 3 a 3. Então eu vou ter que isso é 6 fatorial, dividido por 3 fatorial, que multiplica 6 menos 3 fatorial. Como que eu resolvo isso? A combinação de 6 elementos tomados 3 a 3, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, que multiplica 3 fatorial. 6 menos 3, 3. 3 fatorial com 3 fatorial vai embora, 3 fatorial é a mesma coisa que 6 aqui vai embora, 5 vezes 4, eu tenho 20 possibilidades de escolha de conjuntos onde o Cláudio sempre vai estar naquela possibilidade. Partindo então para o próximo exemplo, quantas comissões diferentes podem ser formadas de modo que Cláudio não seja escolhido? Então vamos lá. Se eu tenho os 7 candidatos e o Cláudio ele não pode ser escolhido, então quer dizer que eu não tenho mais 7 candidatos, eu tenho 6. Então, das 4 vagas que eu tenho disponíveis, eu não vou combinar mais 7, eu vou combinar 6. Ainda é um exemplo de combinação, eu vou combinar 6 elementos. Então vai ser a combinação dos 6 elementos tomados de 4 em 4. Por que 4? Ué, se o Cláudio eu não posso usar, então eu tenho 6 pessoas. E eu tenho 6 pessoas para ainda preencher nas 4 vagas aqui que eu tenho disponível. Então é a combinação dos 6 elementos tomados de 4 em 4. Então eu tenho que isso aqui é 6 fatorial dividido... Eita, que dividido foi? Dividido por 4 fatorial, que multiplica 6 menos 4, 2 fatorial. Então eu vou ter 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, e 2 fatorial. 4 fatorial com 4 fatorial, que aqui vai embora. 2 fatorial é a mesma coisa que 2, eu consigo simplificar com esse 6 aqui, ficando 3. 3 vezes 5, eu tenho 15, então, grupos formados onde o Cláudio não está presente. Ué, mas tá certo isso? Ué, tá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu volto aqui, eu tenho que o total de possibilidades era 35. Se dessas 35 possibilidades, 20 o Cláudio estava, então basta eu fazer as 35 possibilidades que eu tinha menos 20 que a do Cláudio estava, e eu vou ter então que 15 possibilidades o Cláudio não estaria nessa comissão.
beleza? O próximo exemplo ele diz o seguinte: em um campeonato de natação, 7 nadadores disputam as medalhas de ouro, prata e bronze. O jornalismo de uma rede de televisão quer estimar quantas são as possibilidades de pódio que essa competição vai ter. Você foi escolhido para essa tarefa. Determine então a quantidade de opções disponíveis de pódio para essa competição. Então, quantas opções eu tenho aqui? Eu tenho o pódio que é ouro, prata e bronze. Então vamos pensar. Se eu tenho essas 3 opções aqui, ouro, prata e bronze. Se eu tenho a Amanda nessa primeira posição, a Bruna nessa segunda posição e a Carla nessa terceira posição, então a Amanda é meu ouro, a Bruna é minha prata e a Carla é meu bronze. Agora, se eu tenho aqui a mesma opção de pódio e eu tenho que a Carla ficou aqui, a Bruna ficou aqui e a Amanda ficou aqui, dá uma olhada, agora a Carla é meu ouro. E nessa opção anterior aqui, a Amanda era meu ouro. Então, se eu troco os elementos de posição, eu troco o conjunto. Eu vou ter resultados diferentes. Na primeira opção, a Amanda era a primeira colocada. Na segunda opção, a Carla é a segunda colocada. Então, eu tenho opções diferentes. Se eu tenho opções diferentes, não é combinação. Isso aqui é arranjo. Então, como eu resolvo essa questão de arranjo? Eu resolvo da seguinte maneira: ou eu utilizo as casas que eu preciso completar. Quantos nadadores eu tinha na primeira? 7 opções. Quantos eu tinha aqui na segunda? 6 opções. Aqui, 5 opções. Basta eu multiplicar, utilizando o princípio fundamental da contagem. 7 vezes 6 vezes 5, eu tenho 210 possibilidades de pódio. Tá ok? Ou a gente pode utilizar a fórmula do arranjo. Qual é a fórmula do arranjo mesmo? Arranjo dos 7 elementos tomados de 3 em 3. Então, isso é 7 fatorial. A diferença é que eu não tenho agora a permutação dos elementos dentro do conjunto. Então, você percebe que não é uma questão de você decorar, é uma questão de você entender. Se a sequência aqui importa, então, se importa, eu tenho que manter a permutação desses 3 elementos. Na combinação, não importa a sequência, porque eu sempre vou ter os mesmos resultados. Se não importa a sequência, eu tenho que desconsiderar a permutação dos elementos dentro do conjunto. Entende? Não é decorar, você precisa entender. Neste caso, então eu preciso apenas desconsiderar os outros 2 elementos que ficaram de fora. Os outros 2 elementos não, os outros 4 elementos que ficaram de fora. Então eu preciso 7 menos 3 fatorial. Isso vai resultar em 7 fatorial dividido por 4 fatorial. Então, se eu fosse ter aqui os elementos imaginários para continuar aqui até o 7, eu teria então mais 1, 2, 3, 4 casinhas. Essa aqui não precisava. Então, eu teria mais 4 casinhas para continuar o 7, ou seja, eu tenho que desconsiderar, então, essas 4 casinhas que eu não usei. Então, como é que eu desconsidero isso? Fazendo o 4 fatorial. Eu preciso desconsiderar as 4 casinhas e as permutações entre elas, então, por isso, 4 fatorial. Então, eu tenho o arranjo dos 7 elementos tomados 3 a 3, então, eu tenho que 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido embaixo aqui por 4 fatorial. 4 fatorial com 4 fatorial vai embora. 7 vezes 6 vezes 5, 210 possibilidades de pódio. Então, neste caso, o que é importante que você entenda? É importante que você entenda que no arranjo, a sequência dos elementos importa muito. Então, se você trocar a sequência, você troca o resultado. Então, neste caso, a permutação dos elementos dentro ali daquela sequência é importante, então a gente não pode desconsiderar. Na combinação, a sequência dos elementos não importa. Se a sequência dos elementos não importa, então a gente precisa desconsiderar a permutação desses elementos, porque tanto faz se eu colocar A, B e C ou C, B e A, tanto faz, o conjunto continua o mesmo, porque as funções de cada posição são as mesmas. Deixa aqui nos comentários se você entendeu o que era arranjo e combinação com a hashtag EntendiTudo. E não perca o próximo vídeo, que é onde a gente vai resolver só exercícios de arranjo, combinação
e permutação. Os números são complicados para você, eu te ajudo a descomplicar. Eu te espero então no próximo vídeo e tchau!